começando agora mais um Na Faixa. E por aqui você já sabe, dicas de programas culturais gratuitos ou a preços populares para a falta de dinheiro não ser mais desculpa para ficar em casa. Acompanhe as dicas que separamos para você essa semana. Em 2017, o planetário Professor Aristóteles Orsini completa 60 anos. Localizado no Parque Ibirapuera, o espaço é um tradicional ponto de São Paulo que conta, através de suas sessões diárias, um pouco sobre os mistérios do universo. Basicamente, o que a gente mostra é uma projeção na nossa cúpula, em que a gente vai apresentar o posicionamento das estrelas, mostrando e falando um pouco sobre as constelações que elas formam. E além disso, a gente vai falar também sobre planetas que são visíveis a olho nu, que são 5, que é Mercúrio, Vênus, Marte e também Júpiter e Saturno também. E também a gente acaba falando um pouco das histórias da mitologia grega ou de outras histórias de outras culturas que estão relacionadas a essas constelações. As mudanças das estações ao longo do ano são ditadas pela movimentação e a inclinação da Terra. Agora é verão e isso significa que o hemisfério sul, onde fica o Brasil, está sendo mais iluminado pelos raios solares do que o hemisfério norte. Para explicar todas essas transições, o planetário criou uma sessão especial dedicada à estação mais quente do ano. Na sessão especial é possível descobrir como esses fenômenos interferem nas mudanças climáticas, conhecer um pouco mais sobre os planetas do sistema solar e constelações. Tudo isso com a sensação de estar bem pertinho do céu. Além do verão, essa época do ano marca as férias escolares. É por isso que por aqui a criançada estava em peso e empolgada com o que viu na sessão. Na hora que estava começando a aparecer as luzinhas, sabe? Quando aparece na Universal, que aparece lá o sol. A gente gosta bastante de estudar sobre astronomia, né? A gente procura o que dá na internet, né? E aí teve essa oportunidade agora nas férias da gente vir assistir e eu gostei bastante. Você gostou? Gostou bastante? O que você mais gostou? Eu gostei mais quando a gente viajou. O planetário do Parque Ibirapuera funciona de quarta a domingo. As sessões são gratuitas e os ingressos são distribuídos 1 hora antes. Confira a programação completa na página prefeitura.sp.gov.br/planetários. Esses móveis parecem ilustrações de um livro de história, e eles realmente ajudam a resgatar o cotidiano dos lugares onde já ficaram. O mobiliário e todas as peças do acervo da mostra Tesouros Paulistas vieram de palácios como o dos Bandeirantes, que é a residência do governador. Os palácios, eles são também instituições museológicas, né? Também são palácios museus, na medida em que eles guardam esses tesouros artísticos, mas não só esse patrimônio material, mas também são lugares de memória. Na primeira parte da exposição está a influência europeia. Até a segunda metade do século XX, copiar as tendências dos países do Velho Mundo era sinônimo de requinte e sofisticação. É por isso que a maioria dessas louças com brasão de São Paulo é de porcelana francesa. Depois da década de 1960, seguir os padrões europeus deixou de ser moda aqui no Brasil. Esse período em que a arte brasileira passou a ser mais valorizada está retratado neste ambiente da mostra, que conta com obras como esse São José, esculpido por Aleijadinho. Também reforçam o acervo nacional obras de grandes modernistas como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. A escultura de Vitor Brecheret, outra figura emblemática do movimento, encantou esses amigos. Você fica, será que é usado? Será que fica guardado? Você fica interessado em saber como que eles usam mesmo, se fica só escondido, né? A maioria dos museus estão falando muito sobre a arte brasileira, né? E mostrando o que a gente tem de melhor
e as influências que vieram de outros lugares que a gente não conhecia. Então é muito legal. A exposição Tesouros Paulistas fica até 28 de fevereiro no Centro Cultural da Fiesp, na Avenida Paulista, bem em frente ao metrô Trianon. A entrada é gratuita. Você tem ideia da utilidade desse equipamento? Nos primeiros anos do século XX, ele foi criado para lançar boias aos banhistas que estivessem se afogando. O nome do criador dessa engenhoca é Alberto Santos Dumont. Aqui no Itaú Cultural é possível conhecer essa e outras curiosidades do pai da aviação, que é o tema da mostra Santos Dumont, Coleção Brasiliana. A ideia é passar nessa mostra um pouco da complexidade da figura do Santos Dumont. Na verdade, pensa-se muito no Santos Dumont como pai de aviação, como herói, né? Pensa-se muito no que deu certo, no 14 bis, no dirigível número 6, na volta da Torre Eiffel. Mas ele é uma figura muito mais complexa do que isso. Ele tem uma série de experiências que deram errado, mas ele sofreu um acidente e 2 semanas depois estava fazendo um novo dirigível. No começo da mostra, todo visitante é convidado a fazer um processo de check-in, como num embarque comum. Aqui no computador, você responde a 2 perguntas rápidas sobre Santos Dumont e pronto. Ticket na mão, é só embarcar. A primeira escala é Minas Gerais, estado onde o inventor nasceu. Nesses espaços, fotos e as primeiras demonstrações de sua paixão pelas alturas. Aos 18 anos, em 1891, já emancipado, Alberto vai morar em Paris. É por lá que ele desenvolveu seus dirigíveis e o antológico 14 bis. Aqui na ocupação, suas invenções estão em vídeos, fotos e miniaturas. Quem circula pelos corredores acaba conhecendo outros talentos do brasileiro. Inclusive, até me surpreendi que ele foi inventor do relógio de pulso. Isso foi uma coisa que eu jamais imaginava. Nem sabia dizer quem foi, né? Eu já tinha alguma noção, porque eu tinha lido um livro, Brasileiro Voador. Tem a história da vida dele. Então, foi muito bom complementar e foi além do que eu esperava, porque tem muitas imagens, né? E são organizadas de uma maneira bem interessante. O filme também é interessante. O assento, né, que você toma para assistir é muito bacana. Você pensa que está num balão, né? Todas essas descobertas são acessíveis. O ticket da entrada ganhou versão em braille e até os sons do avião emitem vibrações nessa caixinha. Então temos desde a sensação da vibração do som para surdos, o mapa tátil de toda a exposição, né, o caminho tátil no percurso e também o mapa tátil, maquetes que podem ser apalpadas, né? Impressões que também são táteis e dão a noção de cada projeto Santos Dumont até o 14 bis. Então é uma exposição bem pensada para públicos diversos. E depois de descobrir tantas histórias sobre o nascimento da aviação, nada mais justo do que o embarque. O destino é conhecer uma das invenções mais importantes de Santos Dumont, o primeiro ultraleve da história. Para conhecer a réplica da Demoiselle e toda a história do brasileiro fascinado por voar, é só passar no Itaú Cultural de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite e aos finais de semana, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. Clássica cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que os primatas descobrem as primeiras ferramentas da história através de ossos de animais, serviu de inspiração para a peça Ovono, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Na trama, o osso foi arremessado com tanta força que entrou em órbita. Agora ele está gigante e ameaça destruir a Terra. Então, é uma metáfora, é um símbolo a ser decodificado.
cada um que assistir à peça vai ter um entendimento. No meu entendimento, que é somente o meu e uma parcela dele, é aberto para outras leituras, ele significa o ônus do progresso. Então, se o osso que subiu é o progresso, ele voltando sobre nossas cabeças é o custo desse progresso, é o ônus que a humanidade, a civilização e o planeta está pagando por esse progresso. Para tentar eliminar o osso que pode extinguir a humanidade, o cientista Adão cria o ovono, o mais perfeito cérebro artificial que já existiu. O Adão ele tem acho que uma questão, primeiro com o fato de ele ter criado uma máquina que tem consciência, sem entender muito bem como é que ele conseguiu fazer isso. Então aí começa a existir uma discussão do personagem da dramaturgia sobre a existência de Deus dentro desse processo científico, o que é ciência e o que a ciência não consegue responder, esse desconhecido que também permeia um pouco o espetáculo. A peça é multimídia e conta com vários elementos diferentes, como animações digitais, projeções e instalações infláveis. Todas essas novidades necessitaram de uma dedicação especial da produção e do elenco durante os ensaios. Por exemplo, a gente tem o Ovono, que é essa máquina de inteligência artificial com consciência, que quem faz é a atriz Paula Spinelli, né? Quando a gente começou a fazer as leituras, eu tinha uma relação direta com ela, de olho no olho, lendo o texto, e a gente começando a descobrir esses dois personagens. Quando a gente foi para o palco, houve uma espécie de ruptura, porque ela sumiu da minha frente e o que entrou foi uma espécie de uma referência dentro do palco que iria se transformar no Ovono futuramente durante a temporada. Então, acho que existiu uma ruptura e uma reconstrução dessa relação humana a partir dessa mídia. Eu sempre estou junto com a Paula durante o espetáculo, porque o trabalho de voz dela é ao vivo, acontece junto com a minha interpretação, o que ajuda a relação, o espetáculo a ficar quente e vivo, né? Mas eu acho que foi um trabalho de reconstrução dessa relação humana e desse olhar humano meu para a Paula enquanto atriz através dessa mídia. Então a dificuldade, uma foi dessa reconstrução, e também como esse vídeo ele é pré-programado, a gente tem um ritmo durante o espetáculo que quando a gente perde, coisa que nunca aconteceu, a relação ela se perde um pouco também. Então a gente ensaiou exaustivamente para que isso não aconteça e que para a relação pareça real e que você não perceba que aquilo é mídia e acredite que aquela relação está realmente acontecendo em cima do palco. O principal objetivo da trama de ficção científica é trazer uma reflexão sobre a forma com que a humanidade tem lidado com a tecnologia. Então, o século XXI está diante de grandes desafios na área da tecnologia. Biotecnologia, engenharia genética, nanotecnologia, inteligência artificial, que não é ficção científica. No meu espetáculo é ficção científica, mas é uma coisa que já está presente. Talvez em 40, 50 anos, a inteligência artificial plena já esteja disponível. E quais são os desafios que essas novas tecnologias trazem para a humanidade, para a civilização? Para descobrir se o cientista Adão consegue destruir o osso gigante e salvar o planeta, é só ir até o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Rua Álvares Penteado 112, pertinho da estação Sé do metrô. As apresentações acontecem aos sábados e às segundas a partir das 8 da noite e aos domingos às 7. Os ingressos custam de R$10 a R$20. Redito. 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 E aí, curtiu as dicas? Então fique ligado que semana que vem tem mais na faixa. Até a próxima, tchau!